Diretório Central dos Estudantes. Esse é um tema, a gente estava conversando aqui, o professor, a sala lotada, obviamente por mérito da mobilização do DCE, mas porque esse é um tema que chama muita atenção, né? A gente tem visto pelas pesquisas que a questão da segurança pública ela está sempre entre os temas fundamentais da preocupação da população. Ela fica ali entre os três principais, saúde, educação, violência, ficam ali alternando entre si, conforme a região, enfim, conforme a faixa etária, etc. Mas a questão da segurança pública, ela sempre é elevada a um dos temas fundamentais, porque, enfim, diz respeito ao nosso dia a dia, a nossa integridade física, a nossa vida, né? Eu fico feliz logo de falar logo, porque realmente falar depois de Pimentel e Freixo, que vivem, né, essa questão da segurança pública no seu dia a dia, e depois de um cientista político, realmente a gente vai ter pouco aqui a acrescentar. Mas a gente participou ativamente como membro da Comissão de Direitos Humanos, somente num período anterior, aí, do início do governo Sérgio Cabral, que foi exatamente, inclusive, o início da nossa gestão na OAB, e talvez a gente tenha aí alguma coisa a acrescentar, né? A Ordem dos Advogados, o pessoal conhece, tem exatamente, tem buscado cumprir esse papel de fiscalização, né, e atuação na defesa dos direitos humanos cada vez que ele há um atentado contra os direitos humanos. A gente considera que o tema é muito importante, que a gente fala de segurança pública, violência e direitos humanos, porque isso nos diz respeito à questão dos advogados se meterem nisso, porque a gente considera que a questão dos direitos humanos ela hoje está colocada o seguinte, fundamentalmente a defesa da nossa Constituição, do que está dito na nossa Constituição. Porque o que aconteceu nas últimas décadas e particularmente no início do primeiro mandato do governador Sérgio Cabral, nós tivemos com muita ênfase uma postura de combate ataque às drogas, do combate às drogas e ao tráfico de drogas e a necessidade da captura de armas. Esse era o objetivo do governo Sérgio Cabral, quer dizer, da segurança pública no nosso Estado, era essa a questão central. E aí nós víamos aquelas operações da polícia, né, que chegavam muitas vezes exatamente no horário ou da saída para o trabalho, que também tem a saída para o trabalho e também saída para a escola da criançada, ou às vezes a chegada também, quer dizer, períodos com péssimo planejamento, né, muitas vezes até a ação era planejada e tal, mas o que acontecia era a ofensa daquela comunidade, porque o que se via era a exposição dos moradores, a exposição das pessoas, enfim, o objetivo era atacar aquele suposto inimigo a ser buscado, né? E a gente via o chamado efeito colateral, né? Que é uma palavra ruim, né, para esse tempo, porque efeito colateral exatamente é a morte de pessoas inocentes, né, que não tem nada a ver, que são inclusive a imensa maioria, se não quase a totalidade, porque quem está ali envolvido com crime são algumas pessoas daquela comunidade, e o que acontecia era aquela comunidade toda violentada por uma suposta atividade legal da polícia que buscava apreender armas e drogas e atacar os supostos traficantes ou traficantes, enfim, né? E o que a gente viu, inclusive naquela época, era um número baixíssimo de prisões. Por quê? Porque foi nominado naquele período como a guerra ao tráfico. E guerra, meus amigos, a pessoa vai lá para matar ou morrer, né? Então, quer dizer, ali a polícia chegava lá para matar aquele inimigo, para combater aquele inimigo, e no que era atacado, matava também. Então, esse nunca deve ser o objetivo da segurança pública, em momento nenhum. Não só porque não tem efetividade, não é? Porque, na verdade, não se consegue resolver o problema, que mesmo que supostamente fosse correto matar o traficante, principal, a gente sabe que tem ali
um exército, entendeu? Que tem o principal, tem o segundo, tem o terceiro, enfim, vai caindo o primeiro, vai assumindo o outro, enfim, é enxugar gelo, né? Aquela política. Então, o resultado daquela política foi absolutamente desastroso, não trouxe qualquer resultado efetivo, não só não conseguia combater o tráfico, não conseguia diminuir a violência e, ao contrário, aumentava o nível de violência e aumentava a sensação de violência na comunidade, enfim, na população em geral, que ficava sabendo por conta da pirotecnia toda que era arrumada, que a televisão mostrava para a população toda. Então, na verdade, e aí a OAB sempre condenou esse tipo de atuação, né, porque ela tentava exatamente contra alguns dispositivos, inclusive constitucionais. O primeiro, que é a dignidade da pessoa humana. A pessoa humana, quer dizer, era absolutamente que isso não é um artigo menor na Constituição. A dignidade da pessoa humana é pilar da Constituição Federal. Então, quer dizer, se a gente tem um tipo de atitude que não protege o cidadão, e pelo contrário, coloca ele em risco, né, e mesmo considerando o próprio criminoso a ser buscado, em momento nenhum se pode, nós temos na nossa Constituição, como um dos seus pilares, a dignidade da pessoa humana e o devido processo legal, nós temos que ter um tipo de ação para prender e não para matar, né? Então, essa é a primeira questão que